E aí galera do Me Salva, na última aula a gente viu como é que a gente resolvia equações homogêneas de segunda ordem com coeficientes constantes. Então nessa aula a gente vai fazer um exercício para aplicar esses conhecimentos aí. Então ele tem duas equações aqui com condições iniciais que ele pede para a gente resolver. A primeira é y duas linhas mais 4y igual a zero, e a segunda é muito parecida com a primeira, só que com a inserção aqui de um raiz de 7y'. A gente vai resolver essas duas equações e vamos ver o que esse termo aqui, raiz de 7y', vai influenciar na nossa resposta. Então a primeira equação que a gente tem aqui é y duas linhas mais 4y igual a zero. A equação característica associada a essa equação aqui é a seguinte: lambda ao quadrado, que está relacionado com o coeficiente do y duas linhas, mais 4y, então, mais 4 igual a zero. Se tivesse um termo em y', a gente teria aqui um termo em lambda. Resolvendo essa equação, a gente vai ficar com lambda ao quadrado igual a menos 4, portanto, o lambda vai ser igual a mais ou menos 2i. Esse é o caso 3 lá da última aula, então ele vai nos levar a uma solução da seguinte forma. Olha aqui, y de t vai ser igual a cosseno de 2t mais b seno de 2t. Agora a gente tem que aplicar o PVI. Vou aplicar primeiro essa condição inicial aqui, ó, y de 0 igual a 10. Y de 0, substituindo t por 0, o cosseno de 0 é 1, então a gente fica com a, e o seno de 0 é 0, portanto esse termo aqui some. Então, isso aqui vai ficar a igual a 10. Agora, a nossa solução, então, por enquanto, está da forma 10 cosseno de 2t mais b seno de 2t. Agora eu vou aplicar a segunda condição inicial, que é y' de 0 igual a 0. Vamos ver o que vai dar. Eu vou derivar, então, y' de t vai ser 10 vezes 2 vezes a derivada do cosseno, que é menos o seno. Mais b vezes 2, que é a derivada do termo interno, vezes a derivada do seno, que é o cosseno. Aplicando, então, y' de 0, o seno de 2t, que é igual ao seno de 0, vai sumir, e a gente vai ficar com 2b, porque o cosseno vai para 1, igual a 0. Como 2 não é 0, então b é igual a 0. A nossa solução para essa equação, então, é a seguinte, ó, y de t igual a 10 cosseno de 2t. Tá pronto aí, então, a primeira equação. Agora vamos resolver a segunda equação aqui, ó. Então, nesse caso, a nossa equação característica vai ser a seguinte: lambda ao quadrado mais raiz de 7 lambda mais 4 igual a 0. Agora eu vou resolver essa equação aplicando a fórmula de Bhaskara. Então a gente vai ter que lambda é igual a menos b, nesse caso raiz de 7, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, ou seja, raiz de 7 ao quadrado, que é 7, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 4. Então isso vai dar menos 16 sobre 2a, que é 1, então sobre 2. Isso aqui vai nos dar, então, menos raiz de 7 sobre 2, mais ou menos 7 menos 16 é igual a menos 9. Então isso aqui vai ser a raiz de menos 9 sobre 2. Então a raiz de menos 9 a gente pode escrever como sendo mais ou menos 13. Então isso aqui vai ser mais ou menos e 3 meios. Então essas são os dois lambdas aí, as duas raízes da equação característica. Aplicando então a fórmula que a gente viu na aula passada, a nossa resposta y de t vai ser a seguinte, ó, e na alfa t, esse aqui vai ser aquele nosso alfa, esse aqui vai ser aquele nosso beta da aula passada lá. Então vai ser e na menos raiz de 7 sobre 2t, que multiplica a cosseno de 3 meios de t, mais b seno de 3 meios de t. Agora eu vou voltar lá para o nosso PVI. Y de 0 igual a 10, y' de 0 igual a 0. Então, y de 0 igual a 10, e na 0 é igual a 1. Então esse termo aqui some quando a gente aplica um 0. O cosseno de 0
é igual a 1 e o seno de 0 é igual a 0. Então esse termo vai sumir e a gente vai ficar com A igual a 10. Agora o y', derivando essa equação aqui, então, eu vou ter menos raiz de 7 sobre 2, e na menos raiz de 7 sobre 2t, é a derivada dessa parcela aqui. Agora, como a gente está aplicando a regra do produto, então eu derivo essa e mantenho essa constante. Agora, eu vou manter essa constante e derivar essa. A gente vai chegar aí em, continuando aqui, ó. Então, mais, mantém a exponencial constante, multiplica, então, a derivada de A cosseno de 3 meios vai ser 3 meios de A vezes menos o seno de 3 meios de T, mais B vezes 3 meios, vezes a derivada do seno, que é o cosseno. Bom, agora eu vou aplicar o y' de 0. O que acontece? Essa exponencial aqui vai para 1, então a gente fica com menos raiz de 7 sobre 2. O cosseno vai para 1, o seno vai para 0, então eu vou ficar com A, só que a gente já sabe A, lembra disso. E essa parte aqui, a exponencial vai para 1, o seno vai ir para 0, a gente vai ficar com 3 meios de B. Isso aqui é igual a 0. Como a gente já sabe que o A vale 10, então essa nossa equação aqui vai se tornar 10 sobre 2, 5, então menos 5 raiz de 7, mais 3 meios de B igual a 0, portanto, o nosso B vai ser igual a 5 raiz de 7, aqui tem um 3 meios, então vou passar o 2 multiplicando, 3 dividindo, e a gente vai ficar então com 10 raiz de 7 sobre 3. A nossa solução geral da equação então é y de t igual e na menos raiz de 7 sobre 2t, que multiplica 10 cosseno do 3 meios de t, mais 10 raiz de 7 sobre 3, vezes o seno de 3 meios de t, e tá pronto o nosso exercício então. Voltando lá por início, então o que a gente tem? Olha só, para a primeira equação, a nossa solução foi a seguinte: 10 cosseno de 2t. Para a segunda equação, nossa solução foi e na menos raiz de 7 sobre 2t, que multiplica 10 cosseno de 3 meios de t, mais 10 raiz de 7 sobre 3, vezes o seno de 3 meios de t. Agora, vamos dar uma comparada rápida nessas duas soluções. O que acontece? Nota que as duas soluções são oscilatórias, ou seja, elas têm termos em senos e cossenos, então elas vão ondular ao longo do tempo. Só que olha só, essa primeira solução, ela nunca vai terminar. Por quê? Porque não tem nenhuma atenuação aqui, ó. O cosseno, ele dura para sempre. Se tu aumentar o tempo, o cosseno vai ir variando. Já nessa aqui não, olha só. A gente tem esse termo e na menos raiz de 7 sobre 2t. Então o que acontece? A primeira solução, que era um cosseno, ela vai variar assim. Essa segunda solução, ela vai ter uma amplitude diferente, uma fase diferente, mas o que importa agora é tu perceber a presença desse termo aqui, que ele vai fazer o seguinte com a nossa solução, ó. Então, ela vai ser mais ou menos assim, ó. Nota, aqui a gente tem uma exponencial decrescente que faz com que a nossa solução caia para zero quando o tempo tende a infinito. Já nessa aqui, a gente não tem esse termo. A presença dessa exponencial aqui vai se dever
justamente a presença desse termo aqui em y' na nossa equação. Então, essa aula aqui serviu para a gente aplicar o método lá que a gente viu para resolver equações diferenciais com coeficientes constantes e homogênea, e além disso, nos fez perceber uma característica aí dessas equações, ó, que quando a gente tem os nossos lambdas lá complexos conjugados, se a gente tem um termo em y', a gente tem uma atenuação. Se a gente não tem termo em y', a nossa solução não vai terminar nunca, ou seja, ela nunca vai ir para zero. A gente vai poder explicar isso aí fisicamente nas próximas aulas, quando a gente falar sobre o sistema massa-mola, e vocês vão entender por que existe a presença desse termo aqui em y'. Era isso aí, então, até lá!